um dos grandes nomes da seleção brasileira, mas tá bem difícil, tá bem difícil. Daqui a pouquinho você volta aqui das ruas de Brasília, beleza, Gabriel? Fica com a gente, já você volta ao vivo. E eu quero colocar também na conversa o nosso querido Robson Morelli. Ô, Robson, a informação que a gente tinha era de que ele estaria disponível, né, na partida dessa sexta-feira, mas a CBF no início da tarde soltou a nota. Queria que você falasse um pouco dessa questão dos bastidores, porque até então todo mundo estava contando com o Neymar pelo menos no banco de reservas, mas nada disso. Renner, eu não tive a oportunidade de falar com vocês ontem, mas a gente divulgou ontem que havia a possibilidade dele não viajar para Filadélfia nesta quinta-feira. A gente falou no programa da manhã, falamos também no Corneta Metrópolis, no programa Acorda Metrópolis, e a informação que eu tinha era exatamente essa. Ele não jogaria, ele nunca esteve nos planos do Ancelotti para essa partida contra o Haiti, porque o Neymar está muito fora de condição de jogo. O Neymar correu, é verdade, no campo, calçou as chuteiras pela primeira vez, e quem jogou bola já sabe que isso é muito pouco para você disputar uma partida de futebol e para você disputar uma Copa do Mundo. E a CBF divulgou essas imagens num dia em que não teve absolutamente nada de divulgação de entrevistas na seleção brasileira. Ele está muito longe, a gente percebeu pelas imagens que ele chuta a bola como uma criança, que ele chuta a bola de forma leve, sem dar peso nenhum, sem colocar força nenhuma, porque a panturrilha ainda pode acusar ali a lesão. A lesão não está cicatrizada. Então, a gente tem que pensar em 3 fases do Neymar. Primeiro, ele tem que se livrar dessa lesão na panturrilha direita. Segundo, ele tem que entrar em forma. E terceiro, ele tem que pegar uma fila para entrar no jogo. Tem jogadores melhores e mais bem condicionados do que ele na seleção brasileira. Ele é reserva e ele está atrás nessa fila, está no fim dessa fila, talvez. Ontem o Danilo falou na sua entrevista coletiva, Renner, que ele ainda coloca muito temor nos zagueiros. Eu acredito nisso. Quando você tem um jogador do nível do Neymar, que ele já apresentou no futebol mundial, você fica ressabiado. Claro que fica. Qualquer zagueiro do mundo ficaria ressabiado de ter o Neymar ao seu lado, porque a gente sabe do que ele foi capaz de fazer. Não sabemos se ele é ainda capaz de fazer tudo isso. Mas o fato é que a gente pode ler também essa decisão do Ancelotti de 2 formas. Primeiro, ele quer intensificar essa tentativa de recuperar o Neymar. Então, é melhor para que ele fique no hotel, no centro de treinamento, para não atrapalhar essa sequência de trabalhos. Isso é uma forma da gente ver isso. A outra forma é a gente constatar que ele está muito longe de ajudar a seleção brasileira. Ele precisa passar ainda pelos testes que eu falei. E dessa forma, não vale a pena você levar o Neymar para o segundo jogo na Filadélfia, ele acompanhar esse deslocamento e se desgastar até mais. Então, a gente pode olhar pelos 2 lados essa situação, essa condição e essa decisão do Ancelotti de não levar o Neymar para o segundo jogo da seleção brasileira. Isso, e também vou colocar na roda o Zé Duílio. Zé, você que foi jogador, né, também sofreu com lesões, certamente. Eu queria ouvir a tua palavra. É mais ou menos esse ponto do que o Morelli está dizendo. Se não tiver 100%, não vai, né, Zé? Assim, você tem que olhar o copo cheio e vazio também, né? Uhum. O copo vazio justamente são esses problemas de lesões que vêm acompanhando o Neymar, né, durante toda essa trajetória. Acho que as tomadas de decisões, elas foram equivocadas lá atrás, né? A partir do momento também que ele resolveu sair do campeonato que era mais acessível, digamos assim, para ele, que era o Campeonato Saudita, onde o Cristiano Ronaldo deitou o cabelo. Ele poderia ter justamente dado continuidade naquele trabalho, mas ele resolveu voltar para o Brasil, ser acolhido aqui pela equipe do Santos, mas uma série de situações realmente que não deixaram ele performar daquela maneira que a gente conhece. Hoje a gente tem que saber como utilizar o Neymar. O Neymar é um jogador que não tem mais aquela explosão, não tem mais aquele 1 contra 1, é um jogador que numa bola pode decidir, né, num passe vertical, né, numa jogada genial, né, numa imprevisibilidade. Eu acho que se a gente conseguir trabalhar com ele para que ele seja esse jogador, pode ser que a gente extraia o melhor dele, né, em termos de produtividade ofensiva. A gente vê em relação ao Messi, né, a seleção, a gente trabalha em cima dele, um jogador que, né, não precisa marcar, né, não precisa correr tanto, tem uns espaços limitados para ele ali, aí a gente sabe da qualidade e da diferença que ele pode fazer, né? Perfeitamente. Tora, você também queria fazer uma pergunta para o nosso querido Robson Morelli sobre essa situação do Neymar, né? Sim, eu queria perguntar para ele, Robson, eu acho que ele está aí ainda. Continua nos acompanhando. Eu queria saber o seguinte,
Você tinha passado para a gente informação, quando a gente estava fazendo lá aquele pós-jogo contra o Egito, de que o Neymar estaria apto para estar no banco lá no jogo contra a Escócia, lá na quarta-feira. Eu queria saber de você, o que você acha, o Zé também pode responder, já que ele foi um grande jogador, o quão danoso pode ser para o Neymar e para a seleção se colocar a jogo em um momento de lesão tão preocupante, podemos colocar assim, e também para a seleção tão... como eu posso formular a pergunta melhor? Mas a gente colocar a situação tensa na seleção brasileira, a expectativa em cima do retorno do Neymar para o jogo. É importante essa sua questão, porque justamente é uma preocupação de que ele possa voltar e até, né, Robson, voltar pior. E piorar a lesão. Exatamente. O que você diz pra gente, Robson? A pergunta é ótima, porque, na verdade, se o Neymar sentir de novo a panturrilha direita, ele está fora da Copa do Mundo. Não tem tempo hábil para ele se recuperar se ele sentir de novo. Por isso que há muito cuidado com essa volta do Neymar. Por isso que há uma sequência de trabalhos, passos lentos. Você vê que ele corre de forma mais lenta, ele chuta a bola sem peso. Então, tudo isso é para que a panturrilha aguente e para que haja uma cicatrização nesse processo de recuperação de lesão. Esse é o primeiro processo, é o primeiro desafio do Neymar nessa Copa do Mundo. E aí, se isso for superado, entra a parte do condicionamento físico. Mas eu acho que essa segunda parte de condicionamento físico, ele vem fazendo aos poucos. E ele pode, com a categoria dele, com a experiência dele, fazer jogadas e jogar talvez menos de 100%, né? Só para voltar na nossa enquete. Ele pode jogar 30 minutos e pode ser decisivo em 30 minutos, ou pode fazer uma jogada com toda a sua categoria e tentar ajudar o Brasil a resolver uma partida. Eu acho que esse é o tom do Ancelotti em relação ao Neymar. Ele acredita que o Neymar possa ajudar de alguma forma a seleção brasileira com a sua categoria, com a sua experiência e com alguma coisa diferente dentro de campo. A gente já viu tudo isso, a gente já viu o Neymar fazendo tudo isso. O problema é que nos últimos 2 anos ele não faz mais, mas o Ancelotti está convencido e por isso que o levou para a Copa do Mundo, mesmo machucado, foi o único jogador convocado que estava machucado para essa Copa do Mundo na seleção brasileira. O Ancelotti acredita que ele possa fazer diferença e que ele possa ajudar, mesmo sendo 15 minutos de um final de jogo, 30 minutos, um segundo tempo. Agora, ele precisa responder. Ele ainda não respondeu, ele precisa se curar dessa dor, dessa lesão na panturrilha, para que ele possa fazer os movimentos. O Zé já foi jogador e sabe que um jogador sem poder fazer todos os seus movimentos não serve para muita coisa, porque ele fica também com receio. Se ele sentir novamente a panturrilha, acabou para ele. O Brasil não vai poder trocar jogador mais, porque já deu os 24 horas lá da estreia, mas ele pode continuar no grupo, mas sem jogar e sem ajudar o Brasil, a não ser ali no ambiente da seleção brasileira. Bom, inclusive essa é uma das perguntas que o nosso telespectador aqui, o Danielmar Rodrigues, fez pra gente. Obrigado, Danielmar, pela audiência. Uma pergunta, o Ancelotti ainda pode dispensar o Neymar e convocar outro? Não. Então o nosso Robson já trouxe a questão pra gente. Ô Robson, aproveitando, antes da gente fechar esse nosso primeiro bloco, são 6h25, você vai participando pelo nosso canal do YouTube, deixe sua mensagem, deixe seu recado. A gente já na hora que tivermos o break pra Fast TV, a gente vai trazer a sua participação. Vou chamar o Robson de novo. Robson, estamos a um dia do jogo, temos a seleção brasileira para enfrentar o Haiti amanhã. Quais as novidades que você traz pra gente da seleção brasileira, meu querido? Ele vai fazer mudanças, o Ancelotti vai fazer mudanças porque nem ele